Bem-vindo, Bertoldo, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Bom dia, Rovai, bom dia, Adri. Bom dia, Bertoldo. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Apesar aí do julgamento do CNJ ter sido uma surpresa para todos nós, tá tudo bem, sim. A gente vai falar disso, mas eu queria começar por um ataque de ontem do Zeca Dirceu, do Moro ao Zeca Dirceu e ao seu pai, Zé Dirceu. Um ataque covarde, porque o mesmo que o prendeu, de alguma maneira, que organizou a sua prisão, é aquele que agora diz que a cadeia é coisa para ele. E eu sei que você já falou disso aqui, mas a nossa audiência é circulante, né? Tem gente que não teve aqui em outros programas. Você já explicou isso, né, Bertoldo? O Zé, se você foi preso porque não aceitou dizer para o Moro que o Zé era corrupto e tentar construir provas em relação a ele, né? Rovai, vamos contar a história, porque, como você bem disse, tem gente que talvez não tenha assistido os anteriores. Eu fui preso, fiquei preso por 2 anos pelo Sérgio Moro, em virtude da busca do Zé Dirceu. Na verdade, eu fiquei 2 anos, um processo de tortura interminável, é uma coisa assim que eles me colocavam em jornal, capas de revista, distorciam, parece que forçaram um outro delator, no caso Tony Garcia, a fazer uma entrevista de 8 páginas na Veja em relação a mim, mentindo. E hoje ele admite isso, hoje ele fala, pô, eu fui obrigado a mentir a respeito do Bertoldo, sobretudo. E quando eu estive preso, a busca toda era em torno do Zé Dirceu. Eles me ofereciam liberdade permanentemente, a cada 2 meses, a cada mês, vinha alguém me procurar e oferecia liberdade para que eu entregasse o Zé Dirceu. Entregar o quê? Fazer o quê? Então, ele tinha já, naquela época, o Sérgio Moro tinha um desejo de buscar o Zé Dirceu, talvez como forma de chegar ao presidente Lula. Então, foi um processo longo de tortura de 2 anos, tentando me oferecer liberdade e outros benefícios, que eu nunca aceitei, para que eu entregasse o Zé Dirceu. E agora ele percebe o retorno do Zé Dirceu, ele percebe... Ontem eu comentei com os amigos do PT e de outros partidos também essa mudança de comportamento do Moro, que nunca havia respondido ninguém. Mas ontem ele responde, o Zeca Dirceu, e o Zeca é um deputado muito comedido, muito equilibrado, muito educado, que fez algum comentário no X dele, na plataforma X dele, e ele respondeu. Eu comentei com os amigos que é um comportamento muito estranho do Sérgio Moro. Por que ele teria agredido, por que ele teria vindo por que ele teria vindo a público e afrontar o Zeca Dirceu, por que ele teria vindo com esse tipo de agressão, que é uma mudança de comportamento, né? Ou ele está se sentindo muito seguro, ou ele está festejando a decisão do CNJ, ou ele está inseguro. Não existe outra explicação do que os dois extremos, né? É um negócio diferente, porque ele nunca fez isso. No meu caso, ele me bloqueou. Eu fazia comentários educados, inclusive, direcionados, muitas vezes brincando até, tratando o termo cônjuge, aqueles mesmo orientados pelo marqueteiro deles, que é uma pessoa que eu conheço bem. Bertoldo, essa é a capa que você se referia aqui, a capa de Veja, Mensalão 2, se você entrar, fala Veja, que é a capa... se você entrar nessa... Essa matéria, eu acho que são 8, 10 páginas, tem um parágrafo que é verdadeiro, um único parágrafo, em 10 páginas. Eles diziam que eu andava no meu avião com dinheiro que eu transportava
que eu fazia, jogava dinheiro para o ar, umas coisas assim doidas, né? Bem o estilo da Lava Jato, que é meio novelesca, sensacionalista. Eles pegaram um marqueteiro que orientou que quanto mais fantástica, mais absurda, que nem a história do Palocci, que levava dinheiro para... você pegar a delação do Palocci é mais ou menos também, é muito cinema italiano antigo, meio rocambolesco, assim, um negócio meio doido. Mas se você pegar essa matéria, tem cortes de conversa, dá para ler. Se você ler, eu sou um grande bandido, eu sou um torturador, eu sou um corrupto, eu sou uma série de... Quer dizer, é uma coisa doida, uma coisa... O que eles dizem. E se você pegar aí, tem um único parágrafo que é verdadeiro. Um dia, se a gente puder fazer uma entrevista só sobre essa matéria, que era de um jornalista até, um cara que me assediou muito, e ele vinha, até o jornalista, era interessante, porque o Tony Garcia disse que esse jornalista foi jornalista, Bertoldo? Eu acho que é o Otramari. É um menino, eu acho que de Goiás. Me diziam, não sei se é verdade, que antes dele ir para fazer entrevista, mas ele tinha um comportamento meio alterado, vamos dizer assim, que ele era usuário frequente de droga, uma coisa nesse sentido. E, de fato, ele tinha um comportamento muito estranho e ele vinha e o desejo era Zé Dirceu. Depois dessa matéria, eu recebi um delegado da Polícia Federal, mandado aí pela Lindora. Olha só como essa gente é antiga, né? A Lindora, a golpista Lindora, foi até Curitiba, tentando fazer com que eu falasse do Zé Dirceu. Isso lá em 2006, eu acho. Aí eu recebi um delegado da Polícia Federal, eu estava preso, eu saí da cela, fui até ele, e aí as perguntas eram, depois dessa matéria, as perguntas todas voltadas ao Zé Dirceu. Eles queriam, de todas as formas, que eu entregasse o Zé Dirceu, que naquela época ainda era ministro da Casa Civil. Então, era um negócio, era um projeto Zé Dirceu, vamos dizer, uma operação Zé Dirceu específica para o Zé Dirceu, que você vê até hoje. E agora, quando o Zé Dirceu, vamos dizer assim, ele tem sido muito chamado para entrevistas, eu vi uma entrevista dele esses dias com o Reinaldo Azevedo, vocês também, me parece que já entrevistaram o Zé. Ele foi chamado, ele esteve agora recentemente num evento no Congresso Nacional, muito bacana, ele fez um discurso muito importante, eu diria até que histórico ele fez. E aí o Sérgio Moro vem em resposta. Eu acho que o Sérgio Moro tem alguma coisa com... Ele tem três alvos prediletos, né? Pela ordem decrescente, né? Seria eu, o Zé Dirceu e o presidente Lula. Ele tem uma fixação por esses três que é um negócio terrível. Você falou aqui, né? Quer dizer, o Alexandre Outramari é o nome do jornalista que assinou a matéria. Isso. Que ela tem só meio parágrafo de verdade. O Tony Garcia já esteve aqui, já falou a mesma coisa, que mentiu ali e foi uma matéria produzida a partir dos procuradores da Lava Jato, de um acordo com o Alexandre Outramari. Me parece que a pauta dessa entrevista, né, foi totalmente produzida pelo Moro e pelo Carlos Fernando. É um negócio maluco. E aí eu queria convidar o Alexandre Outramari, porque ele é marqueteiro, ele faz campanhas, né, ele fez, inclusive, trabalhou para o Temer, sempre muito aliado a esse grupo político. Agora, o Wilson Lima, no Amazonas, ele vem aqui, porque já foi falado várias vezes sobre isso, e ele, simplesmente... Mas ele não vai falar, que é que nem juiz parcial. Ele não vai, pode passar no VAR, ele vai dizer que ele não viu o pênalti. Ele não vai falar que ele mentiu, senão acaba a carreira dele, porque não existe nada pior que um juiz ladrão e um jornalista mentiroso. E ele mentiu. Ele estava servindo no jornalismo, né? Ele fez política no jornalismo, o que quer dizer, o jornal é lugar para jornal, não é lugar para
né? Você busca a verdade, né? Como na justiça, a justiça e o jornalismo, em certo ponto, têm o mesmo produto final, ou buscam o mesmo produto final, que é a verdade, né? Mas se você trabalha com a mentira, dá no que dá. Então é o Sérgio Moro, mentiroso, é o Tramari, que infelizmente, ele pode eventualmente ter sido envolvido, né? Pode terem levado ele, pautado ele, né, a buscar essas informações, combinaram com o Tony Garcia o que responder, né? E assim foi, né? E aí sai uma matéria, 9 páginas. Se você for ver, eu não lembro a data, Adriano, não sei se você está com a revista aí, ou vocês estão com a revista aí. Eu não consigo ver a data aqui. É de 2000. Mas se você colocar, pode escrever. 5, 6 dias depois, ou uma semana depois, deveria ter algum julgamento meu. De algum habeas corpus que me traria a liberdade. Então, eles colocam uma matéria dessas para constranger os juízes de tribunais superiores. Eles sempre falam, mas as decisões foram referendadas pelos tribunais superiores. Foram referendadas porque eles jogaram um caminhão de coisas na imprensa e prepararam a imprensa de maneira a imprensa constranger qualquer juiz que possa julgar efetivamente, né? O juiz acaba decidindo pelo que está na imprensa. É como essa moça que levou o tio falecido até o banco, né? A matéria foi vinculada no dia 15 de março de 2006. Eu vou pedir para os meus advogados levantarem. Eu confesso que eu não gosto de ver, porque cada vez que eu vejo o processo, o que eu passei na cadeia, eu conto para todo mundo. Aliás, gera uma curiosidade enorme. As pessoas querem saber como é que é dentro, qual era o tamanho da cela, se eu comia, não comia. É interessante. Acho por isso que o cinema faz tantos filmes a respeito do cárcere, né? Mas gera muita curiosidade. Eu conto com muita tranquilidade o que eu passei, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu sofri, o que eu deixei de sofrer. Eu conto com muita facilidade. Mas olhar os meus processos, eu sofro muito, porque eu vejo as mentiras que esses caras construíram. Deve ser a mesma coisa. O presidente Lula não deve conseguir ler o processo do triplex, porque é uma quantidade de mentiras que esses caras montam, que esses caras trazem, né, que é muito difícil para quem é sério, para quem teve a vida. Eu vi agora no julgamento do ministro Barroso, falou que a Gabriela Hart tem uma vida ilibada, deve ter, provavelmente tem, não sei, mas que ele tem em 40 anos, não tem nada que desabonasse a conduta dela, até o momento que descobriram. Não tem até o momento que descobriram, porque a vida, enquanto não foi descoberta, ela é uma maravilha. Então, eu acho, então eu acho que é muito triste ver isso tudo acontecer, porque, na verdade, esse ativismo judicial que todo mundo fala começou ali. Começou com o Mensalão, com o ministro Joaquim Barbosa, ele é o pai do ativismo. Aí tinha o Fausto de Santis, que virou desembargador no TRF3, ele aquietou, né, mas até então eu acho que aquietou, talvez eu esteja sendo injusto com ele. Talvez ele tenha acordado e enxergado que ele estava sendo usado para fazer política, né? Quando ele fez aquela operação Satyagraha, quando ele trabalhou em várias operações que tinham repercussão midiática. E o Sérgio Moro, na sequência, também fazia. Então, você pega aí os principais pais desse ativismo que a gente vive hoje, que é muito ruim, né? O Rochinha, o Luiz Carlos da Rocha, que é um advogado que participou da equipe do presidente Lula, da defesa do presidente Lula, é um bom advogado lá do Paraná, que tem histórias fantásticas de serviços prestados
Estado democrático de direito, as liberdades individuais e tudo. E hoje ele trouxe, eu estava lendo uma matéria dele do próprio CNJ, que o CNJ afastou um juiz pelo fato dele ter ido visitar o presidente Lula na cadeia. O Edevaldo Medeiros, né? Ele esteve aqui. Isso, e ninguém fala nada. E a JUF não saiu em defesa, então ele faz justamente essa consideração. Então, o judiciário tem feito política, infelizmente tem feito política. Não são todos, tem juízes, existem juízes ainda no Brasil, mas tem muita gente que, infelizmente, faz política, não se utiliza dos mecanismos, dos limites legais, né, para tratar, para julgar. Eu acho que o julgamento é uma coisa tão fundamental na garantia da vida das pessoas, porque se estabelecer a justiça, se permitir que se faça a justiça, é algo próximo do divino, porque você oferece a uma pessoa, a um grupo de pessoas, decidir pela vida dos outros. Então, é muito sério isso, e deixar na mão de gente que brinca com a justiça, como é o caso do Sérgio Moro, gente que brincou com a justiça, que se utilizou dela para crescer, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ostentar, para buscar bens materiais. Quer dizer, o cara não está atrás de combate à corrupção, do bem do Brasil, do bem das pessoas. Me contaram esses dias, quem foi que me contou? Fugiu o nome, mas me contou, eu acho que foi um senador que me contou que levou ele... não, eu vi uma entrevista do Cajuru dizendo que ele foi a um jantar e uma cozinheira quis cumprimentá-lo e ele fugiu do cumprimento dessa cozinheira. Quer dizer, mostra o caráter desse sujeito, né? Esse cara, e por isso ele bate hoje no Zé Dirceu, assim, bate no Zeca, que é um cara... O Zeca é um cara muito educado. Difícil tirar do Zeca alguma manifestação mais dura, mais ríspida. O Zeca é um cara muito equilibrado, eu diria até demais. Agora, por que ele pega esse momento para fazer esse ataque, né? Parece que quer reviver aquilo que o fez famoso, né? Que era justamente atacar ele, né? E rivalizar com Lula, Zé Dirceu e tal. Porque nesse momento ele pode ser cassado, pode sofrer uma ação criminal por um CNJ. Ele está desesperado, Bertoldo? O que leva ele a fazer isso agora, na sua opinião? É desespero? Eu diria assim, o Sérgio Moro propriamente não é um cara inteligente, ele é um cara esperto, né? Então, tanto que ele claudica, ele erra, ele tem movimentos muito estranhos. A saída dele ao ministro Gilmar Mendes mostra, né? Ele vai lá e toma uma bronca vergonhosa. Por que ele não reagiu diante do Zé Dirceu, diante do ministro Gilmar? Com todo o respeito ao ministro Gilmar, e eu acho que ele falou absolutamente a verdade a respeito de Sérgio Moro naquele encontro, mas muitas vezes em reuniões de ordem institucionais ou sociais, a gente não fala a verdade, né? A gente preserva, a gente tem alguns cuidados. O ministro Gilmar tem esse valor de ser muito franco, muito sincero e exposto. E o Sérgio Moro não reagiu? Por que não reagiu? Né? Que covardia é essa? Ou ele admitiu aquilo como sendo verdade? Né? Eu teria, sinceramente, virado as costas e teria saído, mas ele não é homem, ele não fez isso. Né? Ele ouviu calado, ele foi chamado de burro, de ignorante e de juiz ladrão pelo ministro, traduzindo as palavras muito bem colocadas, muito bem escolhidas pelo ministro Gilmar, mas o ministro Gilmar, traduzindo essas várias palavras que ele trouxe, ele disse que ele chamou o Sérgio Moro de ignorante, chamou o Sérgio Moro de ladrão, de juiz ladrão. Vamos trazer isso para a linguagem do futebol, né? E ele ficou quieto, ele ficou calado. Então, Dri, a tua pergunta, não dá para saber o que o Sérgio Moro faz. Ele tem um funcionamento cognitivo muito estranho.
muito imprevisível. A única coisa que a gente sabe é que ele tem um desejo. Eu acho que a única coisa que a gente consegue distinguir nesse período todo, de quase, sei lá, 20 anos de história aí de Sérgio Moro, que ele vem de 2003, é que ele sempre buscou muito. A única coerência dele é que ele quer muito, ele quer dinheiro. Ele busca dinheiro. É dinheiro, riqueza, fama. Essa coerência ele mantém faz 23 anos. Agora, com relação ao comportamento dele, seja político, seja como juiz, seja como os demais comportamentos que a gente exigiria institucionais dele, são muito claudicantes, são muito alternativos. É um comportamento muito estranho. Eu não consigo. Eu acho que ninguém conseguiria responder isso para você. Eu queria, Bertoldo, então mudar de pauta, até por o Gui colocar aí na tela aí a nova manchete, né, que é para você comentar o julgamento de Gabriela Hart no CNJ. E a Adri tem até um infográfico aí que a gente extraiu do processo, né, do relatório do Salomão, né, que não sei se dá para você ler aí, Bertoldo, mas faz um caminho. A Adri, que tem uma visão melhor, pode ir lendo aqui. Eu tenho uma tela aqui. Você tem uma outra tela, eu vou passar para a Adri, mas essa aqui Não, eu estou vendo uma outra tela aqui do lado. Eu estou vendo uma tela aqui que é grandona, eu consigo ver. Então, 17 de março, início, tal. E eu diria o seguinte, ó. Primeiro nesse infográfico, vamos corrigir os valores, né? Porque esses valores esses valores são em dólar, né? Então, são 2 bilhões na época de 2014, nós estamos falando hoje de 3 bilhões e meio. O valor é muito mais grave. O dólar está 5, na época era 800 e poucos milhões de dólares. Exato. Então, a gente trazendo para valores atuais, a gente está falando de valores... mas, de todo modo, processualmente, esse fluxograma, ele estava eu li o relatório, mas como são 1000 e tantas páginas, eu acabei não me dediquei a ver esse fluxograma. Eu coloquei no meu X, se vocês entrarem, vocês vão ver, um outro fluxo que é mais interessante que esse, talvez mais simplificado, eu passei para o meu pessoal montar e eu orientei. Eu trouxe aqui, eu não sei se vocês têm aí, se você olhar no meu que ele conta mais ou menos um histórico que é mais gritante, ele torna assim mais compreensível para a audiência, e eu acho que valeria a gente colocar. Está no meu X, eu publiquei hoje, que conta a velocidade das decisões. Se você puder colocar esse fluxo, se quiser, eu compartilho, que aí é muito interessante, que esse fluxo mostra a velocidade das decisões e que são objeto do julgamento do CNJ. É esse mesmo. Então, se você ver, ele é assustador. Talvez se o ministro Salomão tivesse um jornalista da equipe dele tivesse disponibilizado esse fluxo para os conselheiros que participaram do julgamento, isso talvez tivesse até, quem sabe, alterado o resultado. Mas se você for ver, eu vou te contar aqui que em apenas 5 dias úteis, pelo WhatsApp, olha que o WhatsApp é o Telegram, o Dallagnol e a juíza resolveram e documentaram e criaram todas as condições para que 3 bilhões e meio de reais fossem direcionados para a Fundação Dallagnol. Né? Com todo o respeito à juíza, eu nunca vi isso na história da advocacia. E ela despachou isso num domingo, né, Bertoldo? Não, eu chamo a atenção, foi colocado aqui, domingo às 15h27. Eu pedi, mas eu acho que o meu pessoal não fez. Eu gostaria de saber se tinha assunto, porque é dia 21 de janeiro de 2018, uma juíza, quem é advogado vai saber o que eu falo, hein? 21 de janeiro, um domingo de verão, provavelmente sol em Curitiba, talvez na praia, talvez, quer dizer,
uma juíza teria ido ao gabinete, ou talvez da sua casa, ou seja, de algum outro local, e autorizou o arquivamento do MOU. O MOU é um memorando de entendimentos que havia entre a Petrobras e as autoridades, entre o MPF e as autoridades norte-americanas, para se definir onde se utilizaria os valores das multas. Então, num domingo de sol, num dia de verão, ela arquiva e decreta o sigilo do encerramento desse MOU, desse memorando de entendimentos entre a Petrobras e os demais órgãos, as demais autoridades. Ela decreta o sigilo. Por que é importante se ver que essa decisão de domingo? Essa decisão de domingo, né, aconteceu às 15h27, quer dizer, ela terminou de almoçar, ela foi despachar um assunto que diz respeito a 3 bilhões de reais. 6 mega-senas da virada. Então, ela resolveu, ela terminou o almoço, não sei se ela comeu um churrasco, lá no sul se come muito churrasco, né? Então, ela comeu um churrasco e vai lá e despacha e resolve decretar sigilo num acordo da Petrobras que abre condições para a fundação do Dallagnol existir. Então, isso no domingo. Aí, na terça-feira, sabedor disso, no relatório do ministro Salomão, se vê que isso foi provocado por um pedido do Dallagnol. O Dallagnol pede isso para ela e ela atende o pedido. Né? Na quinta-feira, detalhe. Né? Na quinta-feira. Aí eles trocam o WhatsApp ou o Telegram entre eles, né? E no dia 21 ela decide, talvez ela tenha tido tempo de manhã, né, de ler o pedido do Dallagnol, né? E aí, você for ver, tem a fotozinha de cada um dos indivíduos que participaram desse momento, né? Então, começa com o Dallagnol, vai para ela. Então, no domingo, ela decide e decreta sigilo. Na terça-feira, o Dallagnol, às 17 horas, portanto, no final da tarde, ele entra com o pedido, né? Ele assina o acordo com os Estados Unidos e entra com o pedido para Gabriela Hart que ela homologue o acordo de 3 bilhões e meio de reais. Então, na terça-feira, às 17h30, ela entra com esse pedido. Ele entra com esse pedido. Então, chega lá na vara da nossa amiga Gabriela Hart. E aí, na quinta-feira, 2 dias após, às 10h15 da manhã, portanto, dá um dia e pouquinho depois, ela já estava pronta e homologa esse acordo. Né? Então, esse quadro aqui mostra uma velocidade absurda. Nem para avaliar a soltura de um preso, soltura de um indivíduo, o judiciário consegue dar uma resposta assim em 5 dias. Quando a gente vai pedir algo, a gente como advogado vai pedir algo, os advogados vão entender, quando a gente vai pedir algo, a gente tem que oferecer para o juiz muita informação, muito conforto para que ele possa decidir de um lado. Então, você precisa esgotar as informações, né? E ela, em 2 dias, eu duvido que essas informações foram passadas, especialmente porque foram trocadas mensagens, dito por ela. Isso eu não estou inventando, foi dito por ela num depoimento que consta do relatório do ministro Salomão e do processo levantado. A juíza trocando o WhatsApp com o procurador, que já é algo suspeito. Eu não troco o WhatsApp com o juiz. Infelizmente, eu gostaria, mas não, os juízes não me dão esse privilégio de fazer. Mas ela, trocando o WhatsApp, se informa o suficiente para liberar 3 bilhões e meio de reais. Nós não estamos falando que foi liberado um Fusquinha para a fundação. Nós não estamos falando que foi liberada uma bicicleta. Nós estamos falando de 3 bilhões e meio de reais que foram liberados. É muito dinheiro para uma juíza. Olha, e ela não ouve ninguém. Segundo ela, e é grave também, ela buscou informações com juízes mais velhos. Teria buscado se informar com juízes mais velhos, pedindo... Quer dizer, ela não estava segura. Se eu estou seguro, eu decido. Se eu não estou seguro, eu peço opinião para outros colegas. Eu chamo
um parecer técnico, eu chamo uma avaliação de um perito judicial, né? Não, ela foi consultar juízes. É muito estranho. 5 dias para uma liberação de 5... E outra coisa, talvez se isso aqui tivesse na mão dos... Eu duvido que os conselheiros do CNJ teriam liberado essa moça. Na minha opinião, como advogado, né, vendo o julgamento, e existe uma outra impropriedade nesse julgamento, que é um procedimento que não é muito regimental. Após o voto das defesas técnicas, né, o voto do relator, quem toma a palavra de forma extemporânea, de uma forma inusitada, foi o ministro Barroso. E antecipa o seu voto. Ele entra no mérito. Ele diz o seguinte: olha, essa moça foi respeitada até os 40 anos, eu não acho justo, né? O juiz não tem que achar, o juiz tem que ter certeza. Com todo respeito ao ministro Barroso. Aí ele falou, o dinheiro não ia para o bolso deles. Como é que ele sabe? Foi interrompido, o crime foi interrompido no meio do... Eles não decidiram de uma hora para outra interromper a fundação. É que saiu no jornal. A PGR se posicionou contrariamente, houve uma reclamação no STF, aí eles pararam, eles foram pegos de calça curta. A interrupção não foi espontânea. A interrupção foi porque eles perceberam que haveria um retorno. É mais ou menos, eu vou trazer aqui uma explicação que eu acho que é muito cabível, uma analogia. Vamos dizer que um empreiteiro se junta com um prefeito para fraudar uma licitação. É exatamente a mesma figura. Então, ele se junta com o empreiteiro para fraudar. Então, o Zezinho, o prefeito, se junta com o Joãozinho, o empreiteiro, para fraudar uma licitação. Em prejuízo do município, em prejuízo dos outros concorrentes, eles se juntam e começam a gerar. Primeiro, eles fazem juntos o edital de licitação. É a concorrência combinada. Aí, eles criam documentos falsos. Né? Vão num cartório, compram lá um escriturário, uma pessoa que trabalha lá e geram um documento falso. Né? Então, já tem aqui 2 crimes. Fraude à licitação, né? E tem o crime da falsidade ideológica do documento público que está sendo gerado para dar suporte à licitação fraudulenta que eles estão montando. Aí, o Ministério Público percebe isso e sai no Jornal da Cidade que essa licitação é de cartas marcadas, é para dar para o Zezinho. O Joãozinho junto recebeu um dinheiro, e aí tem outro crime, que é a corrupção, recebeu um dinheiro para facilitar a ascensão desse empreiteiro à obra. E eles interrompem, porque saiu no jornal. Eles falam, puta, vão pegar a gente. Então, se vão nos buscar, eu vou interromper. O que eles fizeram no caso da Fundação Lava Jato foi isso. Eles, pegaram a gente. Pegaram a gente. Então, vamos interromper. Mas e o que eles fizeram antes? Então, aí o CNJ passou pano no que foi feito antes. Na ilegitimidade do que foi feito antes, para se criar essa fundação. Ah, não, mas eles não usaram dinheiro. Não, mas o Zezinho e o Joãozinho, da licitação fraudada, também não. Mas, mesmo assim, eles têm que ser processados. Eles têm que ser responsabilizados. Aí trouxeram o argumento da contemporaneidade. Ah, não, mas ela fez isso há 5 anos atrás. Então, é mais ou menos uma coisa. Eu tenho aqui um juiz que, influenciado pelo seu filho, que torce pelo Flamengo, marcou um pênalti que não existia e o Flamengo foi campeão. Daqui 4 anos, né, eu descubro isso. Né? E aí, esse juiz, eu posso
designar esse juiz para apitar uma Copa do Mundo? É claro que não. Ela é suspeita. A suspeição dela não tem a ver com contemporaneidade. Ela não pode estar na judicância, ela não pode estar julgando. Sinceramente, eu acho que o julgamento do CNJ é de uma esquizofrenia, um negócio doido. Pelo seguinte, eu penso o seguinte, eu acho que existiu um excesso no afastamento dos desembargadores. Eu não gosto de alguns desses aí, pessoalmente, mas analisando assim, tecnicamente, particularmente eu acho. Se fosse eu o julgador, eu liberaria os três, o Danilo, o Thompson Flores, que eu acho que cumpriu um papel muito feio naquele episódio com o presidente Lula, e liberaria aquele outro, o Horaci Flores também. Eu acho que não haveria razão, sinceramente, para o afastamento ainda deles. Eu acho que teria que, no máximo, se formar um PAD, se pega essas explicações. Mas com relação à juíza, o afastamento dela, então eles inverteram a situação. Foi um negócio maluco. Então, o julgamento foi conduzido de maneira a proteger a Lava Jato. Não é proteger a juíza. A força da Lava Jato ainda é muito grande, né, Bertoldo? Olha, eu falei ontem com várias lideranças aí do PT, que é um partido que foi caçado, né, caçado no sentido de caça, né, com cedilha, com cedilha, né, pela Lava Jato. Então eu falei com várias pessoas, esses caras estão vivos, eles estão esperando a chance de voltar. Eles fizeram política e continuam fazendo política. O CNJ demonstrou, eu não digo que o ministro Barroso, mas o ministro Barroso está muito enganado. Ele está enganado ainda por essa gente. Ele está muito enganado. Vou fazer uma outra analogia, foi um repórter da Globo, Otávio Guedes, que fez, que é muito interessante. Ele contou o seguinte episódio. Um indivíduo vai lá e rouba o Banco do Brasil. Roubou R$1 milhão do Banco do Brasil. E o delegado vai lá e prende, durante a fuga, esse ladrão. E apreende o dinheiro. E aí ele resolve fazer uma fundação para a delegacia. O delegado vai lá e resolve fazer uma fundação para a delegacia dele. Meu Deus do céu, é isso que estava acontecendo. É muito grave. O que eles fizeram é muito grave. E em 5 dias, Rodrigo, em 5 dias, uma juíza homologa um acordo de R$3 bilhões, com troca de mensagens, com dúvidas, porque ela foi consultar juízes antigos. Com dúvida. Não é que ela tinha segurança, ela tinha dúvida. Então, ela... Agora, uma outra coisa que dizem que ninguém perguntou... E não havia nenhuma urgência naquilo, né, Bertoldo? Aí é que eu ia falar. É fácil. Vamos perguntar para as autoridades americanas se esse dinheiro ia desaparecer se eles não fizessem no dia 25/1 a homologação? Esse dinheiro ia desaparecer? Pergunta para a autoridade americana qual era a urgência. Qual era a urgência de, em 5 dias, você, sem avaliação, sem ouvir a União? Ela tinha a obrigação de ouvir a União. Não é que é obrigação moral, é de procedimento legal. Ela fugiu o procedimento legal. Ela não consultou a parte interessada, que é a União. Esse dinheiro não era da fundação, não era do juiz da 13ª Vara, não era da Justiça Federal, não era do TRF4. Esse dinheiro é da União. Esse dinheiro é público. Esse dinheiro não poderia, em hipótese alguma, ir para uma... Eles foram pegos na conclusão do crime. Eles não foram pegos tramando e desistindo. Seria grave, mas não seria crime, talvez. Não, né? Eles foram pegos.
tentando trazer 3 bilhões. Eu tive a informação, falei com um jornalista que atendeu a turma da Lava Jato e ele me contou o seguinte, eles tinham pensado, o Dallagnol tinha pensado e tinha conversado de montar uma televisão para a fundação. Perguntar, você colocou no seu Twitter, né, que eles queriam fazer uma televisão, um canal de televisão. Será que eles vão fazer novela com o Sérgio Moro? E com a Conja? Será que eles vão fazer uma minissérie? É vergonhoso, quer dizer, uma fundação com esses 3 bi, uma das coisas que eles vão fazer é uma televisão. Um canal de televisão, não é um aparelho de televisão, eles vão fazer um canal de televisão. E tinha um famosinho aí da mídia, que tinha um site que disse que é verdadeiro, e aí ele acabou saindo e tal, que ele seria o condutor, eles tinham escolhido as pessoas. O Carlos Fernando saiu da Lava Jato, ou da Procuradoria, perdão. O Carlos Fernando saiu da Procuradoria por uma razão. Ele ia ser o presidente eles tinham definido quem seria o presidente. Já tinha até na época, eu não entendi por que o Carlos Fernando saiu. Achei que ele estava no auge, né, do prestígio, de tudo. Ficou estranho. Quer dizer, eles tinham um plano. Não ficou estranho, Romário. Ele seria... Você imagina o salário desse indivíduo. Imagine quantas palestras eles iam pagar com esse dinheiro. Né? A novela da Conja, talvez seria Conja e seu cônjuge. Sei lá. Que novela que eles iam criar. Que história que essa gente ia fazer. Que mal que eles iam fazer política. Nenhum partido político. Eu estava vendo o PT tem 900 milhões de reais por ano. E ele tem 5 mil diretórios, ele manda esse dinheiro para os 5 mil diretórios, ele paga todas as contas, ele paga... É muito dinheiro. Esses caras iam ter quase 4 vezes isso, ou 4 vezes mais que isso. A Conja ia estar cheia de bolsa. Ela gosta de bolsa, né? O negócio dela é bolsa. Se pegar o armário de bolsa, é que nem a Imelda Marcos, né, que tinha sapato, a Conja tem bolsa. Né? Então, é muito grave. Eu acho que, infelizmente, o CNJ mandou uma mensagem, mas é uma mensagem grave, de que o lavajatismo está mais vivo do que se imagina. A gente vive um momento... Eu almocei ontem uma pessoa muito importante, veio na minha casa uma pessoa muito importante, eu não posso revelar o nome, mas ele é uma pessoa das Nações Unidas, um diplomata das Nações Unidas, e que me contou, que me falou mais ou menos da preocupação que ele tem com o Brasil, América Latina, essa distensão política que a gente vive, né? O presidente Lula ganhou a eleição, mas tem uma dificuldade enorme de governar, porque antigamente as eleições aconteciam de 4 em 4 anos, né? Majoritárias de 4 em 4 anos. E dessa vez a eleição está acontecendo já no... Primeiro eles tentaram o golpe, que eles dizem que não é, mas a eleição continua. Quer dizer, a campanha começou no dia seguinte do governo. Então o governo não consegue governar, ele tem que governar e responder à campanha terrorista que esses caras fazem. O Elon Musk, quer dizer, você pega aí o Elon Musk sendo um agente e virou um mito 2, né? É um cara que tem seu valor empresarial, né? Muito embora tenha se utilizado só de dinheiro público para se financiar. Não pensem que ele é um Midas, é um cara que... Mas 50% dos recursos dele vem da área pública, 50% vem de investidores, porque ele é um visionário, ele é um cara que teve muitos acertos, mas como é que esse cara vai se meter na política do Brasil? Quem é esse cara? Para eleitor brasileiro ficar endeusando, quem é esse sujeito? Esse cara é um... Por que ele não faz isso na China, onde ele tem fábrica? Você sabia que o Tesla, a indústria deles, isso foi dito ontem por esse indivíduo que manifestou a preocupação. Sabia que a Tesla, 30% das baterias hoje são compradas na BYD, chinesa. Por que ele não fala mal da China? Por que ele não interfere no fato de o X não entrar na China? O X nem entra na China.
E aqui ele vai querer dizer que é porque a gente tirou o Alan dos Santos do ar. A gente não. O STF tirou o Alan dos Santos, que é um criminoso, está com ordem de prisão decretada. Você tira um sujeito como o Alan dos Santos do ar, que é um desqualificado, é um doido, é um maluco. Você tira um cara desse do ar, e aí vem um americano, o maior empresário vem falar, é claro, ele tem outros interesses, que não são os interesses da livre comunicação, porque não falta, não existe, essa conversa é uma loucura. E aí, voltando ao que eu falei dessa pessoa da ONU, ele me falou o seguinte, ele falou, olha, Roberto, a gente tem pesquisa, especialmente que o jovem, que o mundo vai estar passando e vai passar cada vez mais por uma dificuldade nas relações sociais, em virtude de que o jovem não reconhece mais os governos. Né? O jovem, especialmente até 30 anos, as pessoas não querem mais saber da autoridade constituída através do processo democrático. Tudo bem. Então, e aí a direita, tem gente boa na direita, sempre teve, como tem gente ruim também, alguns ruins na esquerda. A gente não pode viver no mundo dessa forma. O que ele dizia, e ele fez uma consideração a respeito do momento mundial, e que a gente não está vendo isso. Enquanto a gente briga, discute o Elon Musk, discute o Rolex da Michelle Bolsonaro, que a gente discute as joias que foram roubadas pelo Bolsonaro, discute o menino do MBL que afronta um deputado federal na Câmara dos Deputados e é expulso, e se esse deputado deveria ou não deveria ter expulsado esse MBLista aí, que é um outro terrorista do recinto da Câmara dos Deputados. O mundo está em um momento de guerra muito, muito marcante. Se o Trump, o dólar subiu, aí todo mundo vai falar, por que o dólar subiu? Foi porque o Irã disparou mísseis contra Israel? Não, o mundo está vendo a eleição do Trump como um marco de mudança. Se o Trump ganha as eleições, a expectativa que a ONU tem é que ele vai retirar os Estados Unidos não da OTAN, mas vai retirar o apoio que os Estados Unidos dão à OTAN no combate à Rússia. Né? Então, os investidores internacionais, eu falo muito com o investidor brasileiro, eles não estão vendo isso. Eu recebi ontem 5 empresários de grande calibre brasileiros, assim, porque eu advogo para gente muito grande, e eles não percebem, eles não veem isso, porque a gente está discutindo essa bobagem do Bolsonaro, que é rasteira, quer dizer, ele está sendo... o Bolsonaro é o Moro da vez. O Moro foi usado para destruir a indústria do petróleo e destruir a indústria da engenharia nacional, e o Bolsonaro está sendo utilizado para destruir o Brasil. A gente não consegue governar com esses caras fazendo o que eles estão fazendo, o terrorismo que eles estão fazendo. A gente eu não participo do governo, mas eu digo, as autoridades brasileiras não conseguem governar o Brasil porque eles têm que lidar com o terrorismo. É algo assim, a gente está perdendo o bonde da história. A gente tem que estar pronto para o momento de dificuldade mundial que a gente está vivendo. O momento, segundo eles, é mais grave que o momento da pandemia. Isso é muito grande. Se o Trump ganhar essa eleição, o que vai acontecer no mundo em relação a questão de abastecimento energético para a Europa vai atingir a gente, vai atingir a nossa economia de forma absurda. Graças a Deus a gente tem a China e foi o governo Lula que abriu os canais para a gente ter relação comercial com a China. É verdade. Mas a gente Berton, vai sofrer muito.
um outro dia para você voltar aqui para a gente continuar esse papo, que a gente está nos bastidores com o ex-deputado federal Ricardo Berzoini. Não sei se vocês se conhecem pessoalmente. Sim, conheço. O Berzoini é um dos grandes quadros da política brasileira e que faz muita falta. O Berzoini tem feito muita falta nesse governo. Ele, assim como o Paulo Bernardo, se eles estivessem hoje participando do governo Lula, eu acho que a gente estaria com uma situação ainda melhor. Eu vou deixar vocês, agradeço, e quero chamar a atenção, e talvez um gancho, vai. Berzoini, tudo bem? Tudo bom, Milton? Tudo bom, graças a Deus. Eu queria deixar um gancho. Eu conversei com o André Vargas há pouco e queria sugerir para vocês, ele não me autorizou a falar isso, mas eu queria sugerir que vocês chamassem o André Vargas para uma conversa, para uma entrevista. Ele tem uma visão. Seria. Porque ele me falou o seguinte, Berzoini, ele me disse, e eu tenho chamado a atenção, eu falei com algumas pessoas. Logo depois que eu fui preso, eu falei com o Zé Dirceu, eu falava com muita gente e falava, esses caras querem o Lula, querem o Zé Dirceu, e ninguém me dava crédito, porque eu era o primeiro e único preso. Né? E com aquela matéria da Veja, então, eu era um ladrão. Então passaram a me ver como um ladrão, coisa que eu nunca fui. E a partir daquele momento, e quando chegou mais próximo da Lava Jato, eu e o André Vargas, a gente correu, acho que até com você, a gente falou, Berzoini, a respeito disso, mas a gente falou com o Zé Eduardo Cardoso, que era ministro, a gente falou com o Rui Falcão, que era o presidente do PT à época, dizendo, olha, isso em 2014, eu acho, a gente dizia, esses caras querem chegar no Lula. Claro. E ninguém levava a sério, porque era o cara que havia sido preso, o cara que tinha saído na capa da Veja, da Isto É, era o bandido, enfim. Esse cara é o choro livre do indivíduo. Né? Então, puxar só deixar esse gancho, não sei o tema de vocês, mas isso é muito importante, Rovai. A Lava Jato está viva e quer se fortalecer. E o julgamento do CNJ mostra isso. Ou a gente, que é progressista, se une, e não é para combater a Lava Jato, é para que legalmente a gente enfrente realmente essas questões. Não pode a gente não pode manter no judiciário gente e o Moro, dessa forma, vai escapar da cassação, que legalmente é merecida, quer dizer, é questão de justiça. Eu peço desculpas por ter me alongado, Rovai, agradeço mais uma vez a oportunidade, me desculpa também, porque eu às vezes me emociono falando, porque a gente vê com tanta clareza isso tudo que eu trouxe, e tem gente que não enxerga. É muito triste isso. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa entrevista, Berzoini. Está aqui contigo. Obrigada, viu, Berzoini? Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Adri. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.